Hoje nós vamos fazer o primeiro episódio do programa Meia Hora no Trânsito. A gente vai ficar aqui falando meia hora de trânsito com você, engenheiro e arquiteto, que quer vir para essa área de trânsito ou que já atua nessa área e que, né, Léo, quer continuar nessa área de muitas demandas aí que a gente tem. É 30 minutinhos que pode mudar a sua vida, né, Exatamente. Roberta? Isso aí. Nós vamos falar hoje o que não pode faltar no projeto de sinalização semafórica. Bom, vamos dar uns bem-vindos, né? Bem-vindos, engenheiros civis e arquitetos que querem se aprimorar, né, no assunto trânsito, feito com engenharia mesmo, né, Roberta? Sim. Onde a gente tem a certeza que é uma área que tem uma demanda com vários, mas vários problemas e que a gente pode ajudar vocês a solucionar. Exatamente, é uma enxurrada de demanda que tem aí, né, para Exatamente, muito campo aí, para muito profissional entrar nessa área aí ainda, né? Que precisa de mais no Brasil. exatamente. E hoje, né, nesse nosso programa de 30 minutos, eu e Roberta, nós vamos dar dicas para vocês de como atuar como um profissional referência na região onde você trabalha e nas redondezas dessa região para você expandir, né, para fazer mais de R$ 20.000 por mês com estudos de tráfego. Isso aí, a gente consegue, né, nessa área daqui do Canadá, fazer mais de R$ 200.000 por ano, né? E a gente vai ensinar como é que a gente faz isso para você que está aí no Brasil, porque a gente faz daqui do Canadá aí no Brasil. Exatamente. Então eu vou me apresentar, depois, Roberta, você se apresenta. Eu sou Léo Schutt, engenheiro civil, sou especializado em engenharia de tráfego, né, bastante tempo aí no Brasil. Tenho atuações no Brasil durante quase 20 anos e agora aqui no Canadá. E daqui do Canadá, a gente leva todo o conhecimento que eu adquiri, né, durante o meu college, né, o período que eu estudei, mais a experiência que eu tenho hoje, né, trabalhando numa empresa como engenheiro de mobilidade e desenvolvimento. Então, Exatamente. nós vamos passar isso para vocês, né, todos, e para que vocês consigam fazer esses R$ 20.000 por mês, né, com essas dicas que a gente vai dar para vocês. Eu sou Roberto, eu vim para o Canadá acompanhando o Léo, eu sou esposa dele, e aqui eu sou engenheira também de tráfego no Brasil, trabalhei mais de 16 anos nessa área, né, com sinalização semafórica, sinalização. Eu era mesmo da área do setor de trânsito, da Secretaria de Transportes. Então, eu atuei sempre nessa área. E aqui no Canadá, eu vim acompanhando o Léo e aqui eu faço esse trabalho de assessorar ele nesse projeto que ele tem de levar as informações, os conhecimentos novos que ele adquiriu da engenharia de tráfego aí para o Brasil. E a gente entende que aqui é um bom exemplo, porque enquanto no Brasil a gente tem um índice, né, Roberta, de 27 mortos para cada 100 mil habitantes, aqui no Canadá é 4,2, né? Exatamente. A Então, gente tem que falar números, né? Porque nós somos engenheiros, e é, engenheiro gosta de número. E eu, além do mais, né? Eu estou aqui no Canadá fazendo essa assessoria, o Léo, e ainda eu atuo pela LR Engenharia, que é a nossa empresa que está lá no Brasil, ainda recebendo as nossas contribuições para levar para as ruas do Brasil. é isso aí. E aí, hoje nós vamos fazer como você pode fazer um projeto de sinalização semafórica, essa entrada no mercado, né, da engenharia de tráfego, né? Como, né, a sinalização semafórica pode ser para você a sua entrada no mercado, ou então se Exatamente, você já está aí atuando, né, com engenharia de tráfego, você saber como é que um projeto de sinalização semafórica precisa ser elaborado. O que que não exato, pode faltar no projeto e o que que tem que ter nesse projeto, né? exatamente, né? Então, a gente podia começar. Para se fazer um projeto de sinalização de tráfego,
sinalização semafórica, desculpa, sim, a gente precisa de entender o tráfego. Então, para isso, é necessário um estudo de tráfego. Você não pode acordar de manhã cedo, né, como a gente já viu vários e vários políticos acordam de manhã cedo e falam, ali precisa de um semáforo. exatamente. A gente foi do setor público, então a gente Exato, sabe como é que essas demandas chegam dentro dos setores públicos, né? Geralmente, os semáforos são solicitados, muito solicitados, por pessoas que não entendem do assunto, mas que acham que o semáforo ali é necessário. E quando a prefeitura, né, ou então, geralmente a prefeitura, né, o Detran, ele também atua executando sinalização em cidades onde o trânsito não é municipalizado. Mas geralmente onde a prefeitura tem já o trânsito municipalizado, é ela que coloca o trânsito nas ruas. Então, o que acontece? Quando vem a solicitação, né, de alguém que é leigo, ou por conta de vários acidentes, várias colisões, vários sinistros que ocorrem num determinado local, logo um semáforo é lembrado, né, Léo? E exatamente. aí o que acontece? Ah, vamos colocar o semáforo ali, mas não é assim que se faz, Não, de jeito né? Léo nenhum. vai explicar para você aí o que tem que vir antes da Exatamente. sinalização semafórica. Para vir antes, a gente precisa realmente fazer um estudo de tráfego. E um estudo de tráfego não é só você pegar o texto e descrever, né? Não é você pegar o que está no manual de sinalização e dizer é isso, isso, isso. Exatamente. Não. Na verdade, esse estudo de tráfego, você precisa embasar esse estudo através de pesquisas, É a né? primeira coisa. É a primeira Já coisa é que é uma etapa do fundamental. trabalho, né? Exatamente. E ali é uma oportunidade, né? Sim. Já, as oportunidades já começam por ali, Tem gente que né? perde muito dinheiro porque ele vai lá, ele fala que ele faz o projeto de sinalização, mas o projeto de sinalização que ele faz é só mesmo, né, Léo, os semáforos, né, e o posicionamento destes ali, né? No máximo ele faz também um diagrama de estágio-fase e aí está tudo certo, E não é isso, né? né? E não é só isso. Essa pessoa, né, que está fazendo dessa forma, além dela estar perdendo dinheiro, porque ela está deixando de fazer outras etapas do serviço, né? Ela vai errar muito, é muito Exato, provável que aconteça um erro ali naquele local, né? exatamente. Então, para início de conversa, para você fazer um estudo de tráfego, para chegar a porque o estudo de tráfego ele pode apontar outra coisa. Então, você tem que iniciar com as pesquisas. Normalmente, a básica, aqui, aqui não pode faltar, vamos dizer assim, para esse estudo de tráfego que vai embasar o projeto de sinalização semafórica, seriam as pesquisas de fluxo, que são vulgarmente conhecido como pesquisa de contagem. Então, através das pesquisas de contagem, você passa a ter uma noção desse volume. E aí, de acordo com as normas que você está usando, porque o DENIT fala uma coisa, o manual de sinalização semafórica do Denatran algumas vezes não é tão igual, né? Sim. O que está lá, ele determina como que você deverá fazer essas pesquisas, Então né? tem mais Então, essa divergência ainda, né, dos manuais. exatamente, O manual DENIT exatamente, fala uma coisa, o exato, manual de sinalização é, semafórica do Denatran fala outra, é. né? E aí, por exemplo, por área urbana, normalmente se faz em um dia só durante 8 horas e você passa a ter essa contagem completa, onde você faz a pesquisa de fluxo, né, direcional, com as direções, e classificada. Classificando, entra nesse bolo também os pedestres, que ele é um fator determinante nos tempos semafóricos, tá Exatamente. certo? Ele é extremamente importante para você definir qual vai ser, depois lá na frente, a necessidade lá na frente, os tempos semafóricos, se assim for. Exatamente. Bom, você precisa fazer um levantamento, né? Tudo bem a grosso modo, né, Romero? Não vamos entrar em detalhes, mas a grosso modo,
além dessa pesquisa de contagem, como eu falei, classificada, direcional, pelo menos durante 1 hora, e aí você tem justificativa para se usar essas 1 horas, né? Um dia só durante os períodos de pico, melhor dizendo, você precisa de entender também, entender qual é o fluxo de saturação para você, os cálculos. Já falei dos pedestres, que são importantes, você precisa entender a velocidade. Algumas vezes você precisa fazer um levantamento da velocidade das vias, né? Ela é extremamente importante. É importante você também buscar, né, os sinistros que aconteceram ali naquela interseção. Ela é fundamental para que você saiba realmente o que vai fazer. E a partir daí desses dados, você vai estudando e até chegar ao final, né, desse estudo de tráfego, que pode vir a ser, né, talvez como uma medida mitigadora daquela interseção, a implantação do semáforo, né? Ou seja, cai por terra toda aquela condição do camarada acordou de manhã, ali precisa de ter um semáforo. Não, Exatamente. O não é estudo de assim. tráfego vai apontar, né, qual é o tratamento Sim, adequado para aquele local ali. sim, Porque você já pensou se você coloca um semáforo e do nada, e aí começa a gerar filas, e aí começa também né, a deixar a jusante, ou a montante e a já jusante jusante. Uhum. muito pior do que as condições atuais, Sim, né? Então, o exatamente. semáforo ele não é somente um tratamento pontual, ele Não, precisa, né, de outros fatores do entorno ali é, para você poder fazer com que ele funcione adequadamente, né? exatamente. Às vezes você não tem uma distância adequada para você poder formar uma fila na via, Sim, né? Essa vai estar superpondo outra interseção, e aí exatamente. isso tudo cria um problemão, né? Isso, Ao invés do semáforo ter ali resolvido o problema, né, Léo? Ele acaba criando outros exatamente. problemas mais arriscados também, Sim. né? Que inclusive nos cálculos, aí só dando um detalhezinho, a distância entre semáforos é importante para você entender se pode ou não implantar, né? Exatamente. Tanto a distância, a menor distância quanto a máxima distância, porque se você for, por exemplo, precisar de fazer um sincronismo, né? Você precisa ter qual é a distância máxima e também a distância mínima, Exatamente. né? E algumas vezes, para você implantar um semáforo numa interseção, essa distância mínima também, ela pode, de uma outra interseção, ela pode ser indicada ou não. Isso numa condição, como a gente falou aqui a grosso modo, de uma interseção que ela está hoje não semaforizada, né? Então, você precisa desse estudo de tráfego com essas condições. Isso. Agora, a gente pode ter uma outra situação, que são as interseções já semaforizadas e aonde a gente precisa fazer um estudo nela para ou otimizar, né, ou eliminar. Aí nessa otimização pode ser não só o tempo semafórico, pode ser com eliminação de movimentos e Exatamente. etc., ou até mesmo eliminar o semáforo, Isso. né? Então, nós teríamos para um estudo, né, de tráfego para se chegar até ao semáforo duas situações: da interseção já semaforizada e ela não semaforizada. Então, nas duas você tem que entender bastante do que você está fazendo, né, para que você não tenha problema. Porque um dos problemas que a gente tem, e a gente consegue observar isso muito fácil, né, Roberto? Quando a gente tem uma diferença de um projeto ou de uma interseção que foi semaforizada e que o estudo de tráfego, a certeza, né, apontou, e uma diferença de quem não foi apontada e foi colocada. Exatamente. Isso você consegue perceber
pelas razões, algumas razões que a Roberta falou, como, por exemplo, fila excessiva, tempo muito grande, né? A pessoa tem um atraso muito grande na saída, os tempos desajustados, não tem tempo para o pedestre atravessar direito. Isso Não... provoca também um comportamento inadequado, né? Que é a falta de sincronismo, né? Às Aham, vezes, o que que provoca? Provoca também uma desobediência da sinalização, sim, né? E essa desobediência da sinalização provoca acidentes. Então, se você exatamente. não tem tudo ajustado com o tempo, com o comportamento, com o que acontece ali naquele local, dentro dos períodos, né? Com todos os planos, né? Os planos que eu Aham, digo são os planos semafóricos, que são a cada período de tempo ocorre um volume, né, ocorre um volume de tráfego para cada período de tempo. sim, E aí isso tem que ser ajustado durante o tempo. Um semáforo não funciona com os mesmos tempos no horário de manhã e com os mesmos tempos depois no horário à noite. Ele tem esses planos diferentes. Então, tudo isso precisa ser estudado, precisa ser sim, pesquisado. Então, todas essas etapas para a implantação de um semáforo é muito sim, importante, né? E às vezes, quando alguém que, né, acata aquela solução como sendo a solução adequada e ela não é, né? E aí ele faz sem estudo de tráfego, e que geralmente o que ele só faz é um desenho ali para poder exatamente. E fala levar que é um projeto, né? para a execução e fala que é o projeto. E não Exatamente, pode fazer esse tipo de comparação entre um projeto real e um projeto, um desenho. Isso tem que ser muito bem fiscalizado dentro do órgão, né? Do órgão que exatamente. está colocando essa sinalização na rua, porque a responsabilidade é dele, né? Isso aí. Responsabilidade tanto do órgão quanto do profissional que fez esse trabalho, né? Que, né, atestou que aquilo ali é realmente a Exatamente. solução. E aí, aproveitando o gancho da Roberta, as pessoas confundem, né, assim, o que significa realmente um projeto de sinalização, que é Sim, isso que você acabou de falar. Acha que uma peça gráfica já é um projeto de é. sinalização, né? Projeto não é um desenho, né, gente? Não, Projeto é um estudo, né? exatamente, que vai. E também leva uma peça gráfica para poder você estar levando essa peça para a execução, para poder, né? Uhum, Como é que se fala? Para poder ajudar, né? No melhor entendimento, né? Essa peça gráfica vai servir para isso, né? E é, é isso, precisa de ter todos esses componentes dentro do projeto de sinalização, isso aí. né? Às vezes, né? Uma prefeitura ou dentro da prefeitura mesmo, você não tem alguém que esteja capacitado e que possa realmente, né, fazer a solicitação adequada das etapas de um projeto de sinalização, o que, que tem que contemplar e tudo mais. Então, por isso que é muito importante que um consultor, né, ou a pessoa que vai fazer esse projeto de sinalização, o autor que seja, ele saiba exatamente quais são as etapas mínimas a serem cumpridas por um projeto desse, né? Começando da pesquisa, né, Léo? Sim. Indo até lá na programação. Bom, e aí isso que você falou tem uma outra condição. Daí vem a importância, né, de um projeto de sinalização. Não só pela, eu diria, condição de segurança, mas também de fluidez, como você Sim, falou, né? Porque o que é que acontece? Político gosta de aparecer, né? sim. Então, para ele usa o semáforo como uma coisa, Uma moeda de uma troca. moeda de troca e uma moeda de voto para ele, né? Para ele angariar esses votos Uma ali moeda de troca é exatamente por isso. Ele está exatamente, trocando, né, um serviço né, pelo voto. Né? É exatamente exatamente, isso. Então, a gente tem que estar muito mesmo em cima desse processo, né, de sinalizar, de levar o trânsito correto para as ruas, né? Isso não pode ser uma moeda de troca. Isso é uma questão de segurança, insegurança, né, de vida,
né, de proteção à vida humana. Então, a gente precisa estar muito focado sim. em fazer E desses estudos, né, Léo, assim, uma coisa muito importante, muito isso aí. levada a sério. E com essa importância que é dada ao projeto mesmo, lembrando que não é peça gráfica, né, eu sempre gosto de falar, como você já falou, é uma grande oportunidade para quem sabe, né? Verdade. Para quem detém o conhecimento, ele passa a ter uma oportunidade de chegar lá na frente. E aí, Exatamente. como é uma grande oportunidade, é um tempo que ele pode investir estudando, né? A pessoa pode investir, pode estudar para elaborar esse projeto muito bem feito, né? Com todos esses estudos para se chegar ao final, Exatamente. né? É importante você investir tempo, né, num projeto de sinalização, exatamente porque para você garantir lá na frente, né, até uma sustentabilidade desse equipamento colocado na rua, né? Sim, Porque ele tem que ser sustentável. Não adianta você colocar agora e daqui a poucos anos ter que tirar porque está dando problema, sim. né? Não, eu já quando eu trabalhei numa empresa de sinalização, a gente recebia de algumas prefeituras a seguinte condição, né? Por isso que eu estou citando no caso de investir o tempo, que aí vocês vão entender. A pessoa ou o engenheiro não sabia calcular direito o, a interseção semaforizada, que antes não era, ela virou um semáforo. Poderia ter estudado outra coisa, poderia ter colocado, ter indicado uma rotatória talvez e tal, mas por uma questão política, daí que a gente vê a diferença, era para ser não uma interseção semaforizada, mas foi implantada a interseção semaforizada, mas a condição que foi implantada foi a seguinte: Léo, ligaram para mim e falaram, Léo, nós vamos implantar um semáforo e aí eu preciso que você traga a placa de proibido virar à direita, proibido virar à esquerda, porque nós vamos definir ali na hora o que iria fazer. E aí tudo isso que a gente falou atrás, né, um pouquinho para trás, foi acontecendo. Teve fila, Não, né? você já passou por isso, Já né? passei por isso. Essa fase que você não conhecia, né? Como Exatamente. é que se fazia, se elaborava exatamente um projeto de sinalização, mas não era a sua atividade Não, naquele momento, mas, né, se você tivesse conhecimento, você com poderia certeza. ter, né, avisado e feito, né, Sim. da maneira correta, Hoje já né? seria diferente. Eu ia falar, Exatamente. para lá. Isso, Você fez qual é a contagem? Você sabe? então, as pessoas hoje, ainda, né, se coloca sinalização semafórica nas ruas sem saber nada mesmo, né? Como Aham. se fosse uma troca, colocar uma luminária, Sim. né? Como É, se fosse colocar uma exatamente. luminária. Não, isso, gente, pelo amor de Deus. É. Se você tem conhecimento, né? Se existe quem tenha conhecimento ali, né? Essa pessoa com certeza vai criticar, Sim. com certeza vai lá reclamar. Mas como, Léo, não tem tanto profissional assim capaz de, né, ir nos setores onde são responsáveis por essa sinalização nas ruas, não tem condição dessa pessoa criticar, dessa pessoa ir lá e falar, ó, oh, tá errado, você fez isso Exatamente. errado, né? Eu vou lá no Ministério Público, isso tá, né, Exatamente. horroroso. Além de tudo, tira o mercado de uma pessoa que conhece, né? Exatamente. E isso Exatamente. é totalmente inviável, É. né? Se fosse hoje, né? Eu iria até falar para o camarada, você, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você olhou o gráfico de volume na, na, no manual de sinalização semafórica?
Esse gráfico, inclusive, do Manual de Sinalização Semafórica do Denatran, é uma cópia, né, Sim, do Manual de Semáforos daqui do Canadá. sim. Então, a primeira coisa que eu ia perguntar, você já olhou? Você sabe o que que significa? Que lá tem, né? O volume, Uhum. né? Pois é, mas naquela época Da, ainda da, não tinha o manual, né? é, Ainda nem não, tinha o mas tinha manual. alguns manuais mais antigos que poderia ajudar, Sim, né? Mesmo a gente sabendo que esses manuais era fechado a 5 chaves, né? Por quem tinha, porque não queria passar esse conhecimento e deixava o pau quebrar, né? mas hoje não, hoje o Não, conhecimento está liberado, porque todos os exatamente. manuais, né, de sinalização, de e todos os manuais que Isso, podem ajudar, né, a você elaborar projetos na área da engenharia de tráfego, hoje o Denatran, ele, né, graças a sim, Deus, já disponibilizou, já publicou todos. Então a gente tem exatamente, essa, né, essa por trás a gente tem esse respaldo, né, exatamente. do Senatran, né, que hoje é o Isso. Senatran. E aí você consegue, né? O estudo que a Roberta falou, hoje, no mínimo, com uma figurinha onde você vai ter pela contagem, por isso que eu falei que é o básico de tudo. Pela contagem, eu já dando umas dicas, né? Sim, O básico com o volume principal e o volume secundário, você vai chegar a esse volume, vai chegar. Ah, não, ainda que não cabe um semáforo. Ah, talvez cabe uma rotatória, né? sim. Então, mais ou menos dessa forma. Então, é importante você investir seu tempo estudando, se aprimorando, para que você Fazendo consiga, projetos, né? fazendo o projeto, né? Elaborando o projeto, porque É, hoje, né, você, um dos benefícios da sinalização semafórica, né, você poder ter essa área de atuação, né, nas suas mãos, porque isso é público hoje. Então, você tem todo o embasamento técnico, né, colocado ali, mesmo pelos manuais do Denatran, você já tem isso, né, para poder você conseguir ter mais esse mercado na sua mão, que é sim, um mercado infinito, gente, sim. né? Quantos semáforos errados tem aí que tem que consertar? Nossa, Quantos locais precisam também, né, da sinalização semafórica ser implantada? Ou então a sinalização semafórica está implantada e está errado, precisa de alguém com conhecimento para poder, né, colocar ali o tratamento adequado? exatamente. É o que você falou, né? Inclusive, fazendo um paralelo aqui, mesmo aqui que a gente tem um índice tudo elevado, né? Constantemente a engenharia analisa os tempos semafóricos Sim, para otimizar, que é uma coisa pois é. comum, Isso, é exatamente, básico. porque o trânsito vai mudando, né? As Exatamente. características vão mudando. Além do mais, os estudos de tráfego são solicitados nos empreendimentos para ver o impacto dos empreendimentos. E Sim, aí tem essa mitigação todinha com semáforos, sim, né? Então, é uma área muito sim. abrangente O- para que engenheiros e arquitetos atuem hoje em dia, né? Isso aí. E se a gente pensar, é uma forma da gente gerar um valor Sim, financeiro para o engenheiro na análise de um projeto de sinalização sim, semafórica, porque você tem que fazer um embasamento todo por trás para chegar sim. ao projeto de sinalização. Todo Então, semáforo, não, só desculpe de te interromper, todo semáforo, toda interseção semaforizada precisa ter, né, precisa ter sido embasado por um profissional. Tem que estar na RT de algum profissional, né? E isso hoje você não encontra em muitas cidades que colocam semáforo, mas não tem um responsável técnico, né? Elas só estão colocando semáforo, mas não tem um responsável técnico. Esse mercado é do engenheiro civil e do arquiteto. Tá? isso Pode aí. ir atrás que você consegue fazer projeto de Exatamente. sinalização semafórico na sua cidade. Tá? E, assim, está tudo aí na mão. Como a gente diz, está tudo publicado, os manuais do Denatran, toda a legislação, está tudo aí, ó.
para todo mundo, todo engenheiro e arquiteto poder usufruir e fazer desse um trabalho, né, no seu mercado aí. Exatamente. E a gente vê, né, Roberta, que as pessoas normalmente começam de um jeito errado, Sim. né? E como seria esse jeito errado? Ah, alguém pediu, vai lá e já pimba. Uhum. E depois acontece, que ainda é muito comum, acontece esse tipo de situação que aconteceu comigo. Lá atrás que eu Exatamente. trabalhava né? Só repetindo, que eu trabalhava numa empresa de sinalização que fabricava, né, semáforo, fabricava sinalização horizontal mesmo, né, Sim. a tinta, fabricava as placas. Essa era uma forma errada, porque ligava e a gente ia lá fazer essa correção lá. Sim, hoje eu acho Isso, que não existe mais isso, porque depois dos manuais não e toda sei, a legislação Roberta, está aí, Léo. Sim, não digo cidades pequenas não sei. onde não existem profissionais, entendeu? Às vezes, profissionais não chegam a algumas cidades, profissionais capacitados da engenharia de tráfego, né? É. Não, a gente já, aí no, pelo Brasil afora, a gente já viu algumas coisas parecidas com isso, né? Inclusive, a forma errada, eu lembro que nós recebemos uma documentação que, quando eu olhei, era uma transcrição do manual de semáforo. E eu falei, cara, tá errado. Você começou pelo jeito errado. Não é transcrevendo. Sim, não é transcrevendo a letra, né? Você tem Exatamente. que calcular, você tem que, Exatamente, ué. através dos dados, pesquisar, né? Isso. Aí eu perguntei: você fez a pesquisa de fluxo? Não, não fiz. Você fez alguma pesquisa de velocidade? Não, não fiz. Você sabe quantos acidentes aconteceram, né? Quantas colisões aconteceram naquela interseção? Não, não sei. Falei, pois é, então você tá começando pelo jeito errado. Você já está dando uma solução que você não sabe qual é, só porque alguém pediu, né? E aí, ao longo do tempo, a gente, né, nesses anos que a gente trabalhou, trabalha ainda para o Brasil, quando a gente era funcionário público, ou alguém podia pedir o que fosse, porque eu ia calcular. Se pudesse, aconteceria. Se não, não aconteceria, né? Então, mas Então, muitos órgãos, né, do Sistema Nacional de Trânsito, muitas prefeituras não têm um profissional capacitado que possa fazer essa averiguação, né? sim. Então, é importante, né, sempre por onde começar, através das pesquisas, procurar se informar, né? Para você começar esse processo de uma forma muito tranquila, bem organizada, organizando mesmo, né? Olha, vou precisar de pesquisa, nas pesquisas vou fazer de acordo com o manual de DENIT, por exemplo, que ele fala o manual de estudos de tráfego, que ele explica como deve ser feito durante uma semana, se for um dia só, que lá também tem uma explicação que pode ser feita durante o dia se for em área urbana, né? Então você vai organizando essas condições para que você execute o seu estudo para Uhum. depois informar a sinalização, né? Propriamente dita com a sinalização semafórica. Nós não estamos falando, gente, dessa parte nem na questão de eletricidade, nem nada disso, não. Nós Sim. estamos falando Não é na parte elétrica que nós estamos falando, exatamente, que né? até mesmo Nós estamos porque falando da organização exatamente. da configuração da sinalização semafórica e de tudo que necessita para os dados de programação, para os dados né, da parte lógica e da parte ótica do semáforo, né? Uhum. E, e de Bom, visibilidade também, claro, né? exatamente, né? Porque, gente, o efeito colateral, né? Roberta já citou, mas detalhando um pouco mais, o efeito colateral de um semáforo implantado erroneamente é É a, pi- estrondoso. é a pior coisa que pode acontecer para a região onde ele é instalado. Além de aumentar o número de acidentes, aumenta o congestionamento. Isso
para o pedestre passa a ser uma coisa assim extremamente forte, né? Ele tem que estar muito ajustado ao sistema, né? Ele tem que estar muito Exatamente, ajustadinho ao sistema, os tempos todos ajustados, porque senão acontece aquilo que eu falei, né? A exatamente, desobediência, né? Se você tem exatamente. um tempo ocioso no semáforo, quem é que não vai, que fica ali, né, agitado, querendo ultrapassar o semáforo, porque está vendo que não está vindo carro nenhum, pedestre nenhum, de lado nenhum. Então, por isso tem que ser os tempos todos ajustadinhos, em todos os planos, e isso tem que ser É, feito por um profissional, né, Léo? e eu queria dar um exemplo de um efeito colateral de tempos, né, errados, que fazia parte do estudo. Eu estava fazendo um estudo de impacto de vizinhança, onde tinha uma interseção. A interseção realmente precisava de semáforo, mas os tempos semafóricos dele, né, os tempos, o ciclo estava realmente uma bagunça. Estava muito ruim, sabe? Eu falo que foi a primeira vez que eu vi um vermelho total de mais de 12 segundos e não tinha o porquê de ter, sabe? Isso é Não, totalmente arriscado. exatamente. Então, você tinha um risco do motorista avançar o semáforo, né? Porque ele estava lá 10, 12 segundos esperando, né? Você tinha um risco do pedestre e ciclista serem atropelados, porque eles não aguentavam esperar tanto tempo, um ciclo tão grande, Sim. né? É, Outros exemplos que a gente tem assim de situações como essa, tempo específico para pedestre, quando se coloca um semáforo exclusivo para pedestre, onde não foi calculado corretamente, o coitado do pedestre ele apertava a botoeira, mas ele ficava assim, um tempo enorme para poder passar, né? Que parecia que estava quebrado. Então, o que o pedestre fazia? Não acontecia, né? A mudança de fase, ou seja, só ficava vermelho para o pedestre, e aí ele avançava. Então a gente teve atropelamentos numa faixa de pedestre debaixo de um semáforo exclusivo para pedestre. Então são Exatamente. efeitos colaterais muito graves, né? Para quem não sabe fazer, né? É a dosagem de remédio, né? Uma dose errada, né? Do remédio, né? Exatamente, Né? É exatamente, uma dose totalmente errada que acaba gerando o contrário do que se queria, né? exatamente. Ao invés de mitigar os riscos, né? Acabam ofertando mais riscos. Isso, né? E aí, exemplos de como. Isso a gente tem alguns exemplos negativos, né? Então, um exemplo de como fazer um semáforo bem feito, a indicação. Primeira coisa, tem as pesquisas. Se você tem as pesquisas, a básica, pode ser a básica, a de contagem, né? De todas as aproximações. E aí, a partir daí, você já começa a fazer seu estudo, né, naquela organização. Bom, primeira coisa que eu vou ver, eu vou pegar de cara o gráfico do manual de sinalização semafórica, eu não lembro se é a página 71 ou 41, onde você vai olhar e, bom, o volume da principal é tanto, o volume da secundária é tanto, o eixo de interseção ele já te indica, vai precisar de semáforo. Então, aí ali você começa a fazer os outros estudos que são pertinentes a ele. Então, esse é um exemplo, né? E se já existe a interseção semaforizada, você deve pegar os tempos semafóricos, né, para ver se eles estão de acordo com os volumes. Depois disso, você vai a campo, porque pode acontecer do seu plano semafórico estar totalmente correto. Sim. E aí você vai a campo e tem que verificar se esses planos estão batendo. Cansei de ver, inclusive aqui, né, no Canadá, a gente ia a campo com o plano e aí, na hora de medir,
né? A gente ia com o cronômetro, na hora de medir, a gente via que o tempo do semáforo estava diferente do plano que deveria ser, né? Exatamente. E isso poderia ser, por exemplo, por uma descarga elétrica que deu, Isso. né? Uma falta de aterramento no semáforo, né? Que de alguma forma modificou o sistema dele e aí isso requer. Então, é uma condição que deve ser vista, Isso. né? Inclusive, né, Né? Então, o semáforo, ele dá oportunidade, né, Léo, de vários profissionais trabalharem juntos, porque o várias. engenheiro eletricista é necessário, Sim, claro. na hora da implantação ele é Sim, necessário, né? Mas ele não é necessário na hora de fazer o projeto, porque você vai fazer o projeto baseado, né, nas informações que você tem nas leis, né? E sim, claro também, né, você tem que ter uma informação técnica, né, sobre claro. os equipamentos. Você tem que conhecer os equipamentos. Mas esse é um mercado que engloba vários profissionais em várias etapas, né? Então, assim, além de ser um projeto bem escalável, porque você tem Sim, várias interseções numa cidade, várias interseções em vários lugares, precisa de profissionais atestando ali a viabilidade daquele equipamento, aham, daquele tratamento, daqueles equipamentos, você precisa, né, de vários profissionais em todas as etapas, desde a sim, pesquisa até os cálculos e também até a parte, né, de projeto, a parte gráfica, né, e a parte, né, de sim. orçamento e tudo mais. Então, quer dizer, é um trabalho que está aí no mercado para você, engenheiro e arquiteto, engenheiro civil e arquiteto. Isso aí. Tá aí, ó, muito mesmo, muito trabalho no mercado para você poder explorar essa área, né? E aí, que interessante, né, que na minha vida profissional eu comecei com a água e esgoto, né? Aham. Principalmente com a água, né? Os fluxos de água. E se a gente puder fazer uma analogia, é perfeitamente possível, porque os semáforos poderiam ser os controladores, né? Onde ele cessa a água passando e abre por algum motivo, É aquilo que eu falo, o né? semáforo é como se fosse um registro, né? Que Isso você aí, é um fecha registro. e abre na hora para o fluxo passar, né? E Exatamente. ele vai funcionar exatamente assim, né? Isso. Em todos como é que eu digo, todas as interseções, todos os pontos onde ele está e ele se comunica naquele sistema viário, Uhum. né? É como se o fluxo vai passando e todos esses registros, eles vão sendo vai se abrindo e fechando de acordo com a passagem Sim, desses fluxos, mas assim, de uma forma bem harmônica, né, sim, e bem ajustada naquele volume, né? Então, exatamente. por isso que precisa de estudo, precisa de engenheiro e arquiteto, né, arquitetando tudo isso, né, Pois é. orquestrando todo esse sistema, né? Então, assim, eu acho que uma pequena dica que a gente dá para quem já quer começar com isso, Ou para né? quem também já está aí, né, atuando, né, Léo? Exatamente. Eu diria que elaborando, né, na elaboração, já entender como que se faz uma pesquisa, né, de contagem e ir direto no manual de sinalização para pelo menos já entender, Sim. né, se há necessidade ou não. Que parece que é uma coisa simples aqui, né, mas muita gente, como a gente passou aí essa meia hora falando aí, de que não a pessoa, né, pode não saber como usar e tal. Então, eu diria que seria essa condição, esse pequeno passo, a pessoa ler, se informar, pegar o manual de sinalização, Isso, ela já né, pode, né, ir se. semafórica Exatamente. e aí ele já vai dizer. Pelo próprio volume, pode ser, por exemplo, um engenheiro de águas, né, que mexe com água, que entende já a função de um registro,
ele só precisa saber qual é esse volume de água, né? Aqui está no fluxo principal e na secundária. Sim. E aí ele pega. Então, daí ele vai ver se vai ser um registro tipo uma rotatória, se não vai ser nem rotatória, nem semáforo, e aí ele segue o baile, vamos dizer Exatamente. assim, né? Então, é uma dica que eu dou, que já dá para começar. Dou até mais uma, verificar no semáforo que foi implantado há pouco tempo, se está dando fila, É. atraso, se o pedestre está passando sem ter que estar no final, está correndo muito para não ser Já atropelado. pode, já pode ir, né, fazendo um Exatamente. projeto, elaborando um estudo já, É, e ainda fazendo as verificações em loco, né, na região exatamente. do semáforo que já esteja Isso aí. implantado. E ali você vai verificando como é que aquele funcionamento vai sendo feito, Isso né? aí. A gente precisa, sim, no Brasil, de muitos profissionais nessa área, né, Léo? Isso aí. Mas precisa de muito, gente. Muito Tanto mesmo. dentro do setor público quanto fora do setor público, fazendo, né, as consultorias, atuando nas consultorias, porque o setor público ele não consegue fazer tudo sozinho, né? É muito restrito a mão de obra no setor público, principalmente de profissionais capacitados, né? E Exatamente. esse mercado está aberto. O mercado de trânsito, o mercado da engenharia de tráfego no Brasil, você conhece algum engenheiro de tráfego? Coloca aqui nos comentários. Se você não conhece o engenheiro de tráfego, precisa de engenheiro de tráfego aí na sua Precisa. região, né? E acertando tudo que tiver aí em desacordo com a legislação e com a técnica. E você pode ser um desses, É isso aí. né? Pegar esse mercado para você. Então a gente fica por aqui hoje, né, Isso Léo? aí. Do Canadá, do Brasil, a gente leva informação para você aí. Isso aí. São dicas importantes que a gente dá, vai dar, né, Roberta, para vocês, para que vocês alcancem aí um novo patamar, né? E Exatamente. consiga elaborar projetos Que acima não de 20. faltam, nunca. Exatamente. Projetos que nunca faltam. Projetos acima de 20 mil, né? Ganhar acima de 20 mil, né? Exatamente. Então, a gente fica por aqui. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.